Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós daremos início ao cálculo estequiométrico, né? Vai ser a aula introdutória de estequiometria. E o que é a estequiometria, né? A estequiometria, na verdade, ela vai estudar a proporção entre as substâncias, né? Então é a partir da estequiometria que nós podemos calcular a quantidade de determinado reagente ou produto, né, com base na quantidade de outras substâncias que participam de uma transformação química. A importância do cálculo estequiométrico é justamente que indústrias e laboratórios podem prever, por exemplo, a proporção necessária de materiais para realizar diversas reações, né, como na fabricação de fertilizantes, medicamentos e assim por diante, tudo bem? No cálculo estequiométrico, pessoal, o nosso objetivo é sempre calcular a proporção das substâncias. Ora você quer saber o quanto que você vai utilizar de reagente, ou ora você quer saber o quanto que você vai formar de produto. E para isso a gente precisa conhecer as equações químicas. Nós temos que ser capazes de saber balancear essas equações químicas. Então a gente precisa lembrar aqui de uma lei ponderal, que é a lei de Lavoisier, que dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma outra maneira da gente enunciar essa lei ponderal era falando que em um sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ou seja, eu não criei matéria, eu não destruí matéria, eu simplesmente transformei, eu rearranjei, né, os átomos em moléculas, que as moléculas do produto são diferentes das moléculas do reagente. Tudo bem? E aí eu posso dizer que a quantidade de átomos nessa reação foi mantida constante, né? E é por isso, então vocês vão ver que se eu tenho 10 átomos de oxigênio no reagente, eu terei 10 átomos de oxigênio nos produtos. Se eu tenho 5 átomos de carbono no reagente, eu também terei 5 átomos de carbono no produto. Tudo bem? E a gente vai precisar balancear essas quantidades em uma equação química. Com relação ao balanceamento das equações químicas, eu vou utilizar aqui a síntese de Haber-Bosch para exemplificar, né? Essa síntese ela é muito importante porque a partir dos gases hidrogênio e nitrogênio eu consigo sintetizar a amônia. Lembre-se que uma reação de síntese é quando eu tenho dois reagentes, por exemplo, A mais B, formando apenas um único produto, C. Tudo bem? Então, a amônia ela é muito importante porque é a partir dela que a gente consegue fazer diversos produtos. Por exemplo, fertilizantes, explosivos e também alguns produtos de limpeza, né, que são à base de amônia. Tudo bem? Então, vamos observar agora essa equação química e ver o que ela está dizendo para a gente. Bom, ela diz o seguinte, que uma molécula de gás hidrogênio reage com uma molécula de gás nitrogênio, formando uma molécula de amônia. Só que se a gente fizer a contagem dos átomos no reagente e no produto, a gente vai ver que a soma não dá igual. Notem que eu tenho 2 átomos de hidrogênio nos reagentes e tenho 3 átomos de hidrogênio nos produtos. Não são iguais. E eu também tenho 2 átomos de nitrogênio nos reagentes e tenho apenas um átomo de nitrogênio no produto. Então vejam que para eu obedecer à lei de Lavoisier, né, que a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos em um sistema fechado, o que eu preciso fazer? O balanceamento, né? Para eu ter ali a conservação do número de átomos nesse meu sistema. Eu preciso ter a mesma quantidade de hidrogênios, né, dos reagentes nos produtos. E eu preciso ter a mesma quantidade de átomos de nitrogênio que eu tenho nos reagentes nos produtos. Tudo bem? Então vamos fazer aqui esse balanceamento. O balanceamento, então, ele nada mais é do que o acerto do que nós chamamos de coeficiente estequiométrico, né? E o que seria esse coeficiente estequiométrico? São números inteiros que a gente coloca à esquerda, né, das suas substâncias da equação química. Aqui, no caso, nós temos gás hidrogênio, gás nitrogênio e amônia gasosa. Então, a gente utiliza esses números justamente para obedecer à lei de Lavoisier, né? A quantidade de átomos que eu tenho nos meus reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho nos meus produtos. Notem o seguinte, eu fixei aqui o coeficiente estequiométrico do gás nitrogênio N2 como 1. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, eu preciso que aqui nos produtos eu também tenha 2 átomos de nitrogênio. Então, qual é o coeficiente que eu vou escrever aqui? É o 2, porque 2 vezes 1 é 2. Agora, notem que eu já tenho também a quantidade total de átomos de hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Então, eu preciso colocar um coeficiente estequiométrico aqui
em frente ao gás hidrogênio, que multiplicado por 2 dê 6. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, notem que eu tenho 6 átomos de hidrogênio nos reagentes e também tenho a mesma quantidade, né? 6 átomos de hidrogênio no produto. E eu tenho 2 átomos de nitrogênio, tanto no reagente quanto no produto. Tá claro isso? Bom, continuando. Observem que antes, no slide anterior, eu havia dito para vocês que reagia uma molécula de amônia com uma molécula de hidrogênio formando uma molécula de amônia. E isso era verdade? Não, porque a equação não estava balanceada. Reparem que, na verdade, o que acontece é 3 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás nitrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Tudo bem? Então, a gente pode falar que os coeficientes estequiométricos estabelecem uma proporção 3 para 1 para 2, ou seja, 3 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás nitrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Está claro? Continuando com o balanceamento de equações químicas, nós temos um método das tentativas, né, para ajudar a fazer esse balanceamento. E é como o próprio nome diz, é tentativa e erro. Só que também para não ficar um trabalho muito difícil, existem algumas dicas aqui para facilitar para vocês, tudo bem? O primeiro é balancear os elementos que aparecem em menor quantidade. Ah, professor, e como que eu vou saber qual é o elemento que aparece em menor quantidade? Geralmente, não é 100% dos casos, mas geralmente são os elementos metálicos e depois ametálicos, né? Com relação aos elementos ametálicos, a gente tem que tomar cuidado que a gente não faz, né, carbono, oxigênio e hidrogênio. A gente sempre deixa por último, tudo bem? Então vamos ver, vamos aplicar esse conhecimento aqui. Aí nós temos um macete, né, desse método das tentativas, que é a chamada regra do macho. A gente sempre vai fazer a sequência do balanceamento a partir do M indo em direção ao O. E o que significa o M? Metais, o A, ametais, depois o C, carbono, o H, hidrogênio e o O, oxigênio. Então é a regra do macho. Você sempre vai começar a partir do metal, depois ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso vai facilitar para vocês o balanceamento, tudo bem? Então guardem esse macete. Pessoal, eu deixei aqui 3 reações para vocês aplicarem o macete lá da regra do macho, né? Eu deixei aqui a reação de combustão do etanol e deixei 2 reações de combustão do metano. A primeira é uma reação de combustão completa, em que os produtos são o dióxido de carbono, CO2, mais água, e a segunda é uma reação incompleta, em que um produto é o monóxido de carbono, CO, e o outro é a água. Então, aqui tem que aplicar aquela regra macho. Primeiro, a gente vai balancear os metais, depois os ametais que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio, e por último a gente vai balancear o carbono, hidrogênio e oxigênio. Vejam que aqui eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, qual o primeiro átomo que você vai balancear? O carbono. Depois que você balanceou o carbono, balanceia o hidrogênio. E por último, o oxigênio. Qualquer dúvida, só me avisar, tá bom? Esses outros exercícios que eu deixei aqui para vocês, né, nós temos 5 exercícios. Cuidado que agora eu tenho metais e tenho ametais que são diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tentem balancear essas equações, treinem de novo com a regra do macho, tudo bem? Lembra, MaCHO. Primeiro eu vou balancear os metais, depois os ametais que não são carbono, hidrogênio e oxigênio, por último carbono, depois hidrogênio, por último oxigênio. Qualquer dúvida é só me avisar, pessoal. Agora que nós já sabemos como balancear uma equação química, a gente pode, de fato, entrar no estudo dos cálculos estequiométricos. E, de novo, só relembrando, né? A estequiometria ela é o estudo das relações entre as quantidades de reagentes e produtos numa equação química. E o que seria essa quantidade? Bom, eu posso expressar essas quantidades em vários tipos, né? Eu posso falar em termos de mol, de massa, volume, número de moléculas. Tudo bem? Em uma reação química, pessoal, a gente pode estabelecer diversas relações entre os reagentes e os produtos, né? No caso, eu estou utilizando aqui a reação de síntese de Haber-Bosch, onde eu tenho os gases nitrogênio e hidrogênio reagindo para formar a amônia. Notem que eu estabeleci aqui a relação entre mol, mas eu também fiz uma relação entre a quantidade de moléculas,
a quantidade de átomos, a quantidade em massa expressa em gramas e também a quantidade em volume expressa em litros. Então, vejam, eu posso expressar essa reação química aqui falando em termos de mol. Então, eu posso falar que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia, né, que são os coeficientes estequiométricos. Então, a relação em mol fica 1 reage com 3, formando 2. Mas eu não necessariamente preciso utilizar essa relação. Eu também posso falar em termos de moléculas. Se vocês se lembram da primeira aula de grandezas químicas, eu disse que 1 mol contém ali 6 vezes 10 a 23 entidades químicas, entre elas moléculas. Veja, 1 mol, então, eu posso escrever como 6 vezes 10 a 23. Então, como eu tenho 1 mol de nitrogênio, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Agora, como eu tenho 3 mols de gás hidrogênio, então eu vou ter o triplo. Então, eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, eu terei 18 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Agora, com relação à amônia, eu tenho 2 mols. Então, é 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Ou seja, eu vou ter 12 vezes 10 a 23. Tudo bem? Então, no primeiro caso, eu expressei com relação a mol. O segundo eu já expressei em relação a moléculas, mas eu também posso expressar com relação aos átomos. Veja, o nitrogênio é uma molécula diatômica. Então, se eu tenho uma molécula e ela é diatômica, ela tem 2 átomos. Então, se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu não terei o dobro de átomos. Então, eu vou ter 12 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Agora vejam o seguinte, se eu tenho 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio e eu tenho o dobro de átomos, porque uma molécula de hidrogênio tem 2 átomos, então eu vou ter o dobro de átomos do que eu tenho de moléculas, concordam? Então, se eu tenho 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, eu terei 36 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, o dobro, tudo bem? Por último, nós temos aqui a amônia. A amônia é uma molécula que tem 4 átomos, 1 de nitrogênio, 3 de hidrogênio. Então, vejam que eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas, e cada molécula tem 4 átomos. Então, eu vou ter o quádruplo, né? A quantidade vai ser o quádruplo. Então, se eu tenho 12, o quádruplo é 48. Então, a quantidade de átomos que eu vou ter ali com relação à molécula de amônia é 48 vezes 10 a 23. Tudo bem? Então, a gente já viu aqui, né, as relações expressas em mol, em quantidade de moléculas e quantidade de átomos. Agora, a gente vai ver em quantidade de massa. Veja que eu estou expressando tudo em mol. Então, eu tenho que fazer a massa deles, é a massa molar. Lembram-se? É a massa referente a 1 mol. E o que seria isso? Bom, quanto que pesa cada nitrogênio? 14. Como eu tenho 2, 28. Então, 1 mol de gás nitrogênio pesa 28 gramas. Vejam que o hidrogênio, cada um pesa 1. A molécula é H2, então pesa 2 gramas. Mas quantos mols eu tenho? 3. Então, se 1 mol de hidrogênio pesa 2 gramas, 3 mol pesará 6. Tudo bem? Agora vejam o seguinte, eu tenho a amônia, né? O nitrogênio pesa 14, cada hidrogênio pesa 3. Então, 14 com 3 é 17. Então, 1 mol de amônia pesa 17 gramas. Mas eu tenho 2 mols, então vai pesar o dobro, 34 gramas. Tudo bem? Então, a gente já expressou as relações em mol, depois quantidade de moléculas, quantidade de átomos, massa. Por último, falta o volume. O volume, ele é expresso, né? Ele pode ser expresso de duas maneiras, ou na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, né? Temperatura a 0 graus Celsius e pressão a 1 atmosfera. E quando a gente está medindo os gases na CNTP, a gente diz que esse volume é 22,4. Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP é sempre 22,4. Então, vejam, como eu tenho 1 mol de nitrogênio, ele vai ocupar um volume de 22,4. Como eu tenho 3 mols de hidrogênio, e ele também é gasoso, então vejam que eu sei que 1 mol de gás hidrogênio vai ocupar 22,4. Só que como eu tenho 3 mols, então vai ser o triplo, será 62,2. Tudo bem? Por último, eu tenho a amônia. Eu sei que 1 mol desse gás ocupa 22,4.
Só que como eu tenho 2 mols, ele vai ocupar o dobro do volume, 44,8. A gente também pode expressar ali em outras condições chamadas CATP, condições ambientais de temperatura e pressão. Aí, no caso, o que muda é a temperatura, né, que agora ela vai ser 25 graus Celsius. E quando a gente tem a CATP, aí o volume é 25 litros. Mas, geralmente, os exercícios, a grande maioria, sempre vai dar na CNTP. E aí tem que lembrar, na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida, venham falar comigo, porque essas relações estequiométricas, né, em mol, molécula, átomo, massa, volume, são muito importantes. Vocês precisam saber, né, utilizar essas relações para calcular. E elas podem cair de qualquer jeito, né? Pode cair mol, ou pode cair com moléculas, pode cair com átomos, ou às vezes está perguntando a massa, ou está perguntando volume. Tudo isso é válido, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos começar as relações estequiométricas, né, utilizadas ali na reação de síntese da amônia. Coloquei aqui a equação química e como que eu posso fazer a relação, né, da quantidade de mol. Eu sei que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio. Vejam que os coeficientes estequiométricos estão destacados. O 1, né, indicando que é 1 mol de gás nitrogênio e o 3 indicando que são 3 mols de gás hidrogênio. Reagem formando 2 mols de amônia, e o 2 está destacado aqui. Tudo bem? Tá claro, então, essa relação da quantidade em mol? Então, vamos expressar agora essas quantidades com relação à massa. A equação química nos diz que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Bom, como que eu transformo um mol em massa? É a partir da massa molar. Vejam ali embaixo, desculpa, vejam ali embaixo que eu coloquei que 1 mol de gás nitrogênio pesa quanto? 28. Então, eu já sei que 28 gramas de gás nitrogênio vão reagir. Só que eles vão reagir com quantos gramas de hidrogênio? Bom, eu sei que 1 mol de gás hidrogênio pesa 2 gramas, mas eu não tenho 1 mol, eu tenho o triplo, eu tenho 3. Então, será 6 gramas. Então, 28 gramas de gás nitrogênio reage com 6 gramas de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. E eu sei que 1 mol de amônia pesa 17. Então, o dobro é 34. Então, ó, 28 gramas reagem de nitrogênio, né, reagem com 6 gramas de hidrogênio, formando 34 de amônia. Perceberam que a lei de Lavoisier está sendo respeitada aqui? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. 28 mais 6 é 34, né? Perceberam? Tranquilinho, né? Fazer essa relação entre mol e massa em gramas. É só utilizar a massa molar. Vamos continuar nossa análise agora com relação à quantidade de moléculas. Vejam o seguinte, eu tenho 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia. E a gente lembra que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, como eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, eu terei 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio, reagindo com 3 mols de gás hidrogênio. Então, se eu sei que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, o triplo vai ser 18 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio, reagindo com 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. E cada mol é 6, 6 vezes 10 a 23, então o dobro vai ser 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Tudo bem? Tá claro isso aqui? O que você precisa fazer para converter é simplesmente lembrar que 1 mol de uma substância tem 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Tudo bem? Então, 1 mol de nitrogênio, 6 vezes 10 a 23 moléculas. 3 mols de hidrogênio é o triplo, então é 18 vezes 10 a 23 moléculas. E aí, amônia, a gente tem 2 mols, então vai ser 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Tá claro? Continuando nossa análise, agora vamos falar com relação à quantidade de átomos. Então, nós vimos que 1 mol de qualquer substância contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Vejam que eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Entretanto, uma molécula de nitrogênio tem 2 átomos.
Então, eu vou ter o dobro da quantidade de átomos, eu vou ter 12 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio, tudo bem? Agora, vejam para o caso do hidrogênio. Nós temos 3 mols, então 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 3 mols tem o triplo, 18 vezes 10 a 23 moléculas. Só que a molécula ela é diatômica, formada por 2 átomos. Então, uma molécula tem 2 átomos. Eu vou ter o dobro da quantidade, então, de moléculas. Se eu tinha 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, eu terei 36 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Com relação à amônia, se eu tenho 2 mols de amônia, então eu tenho ali 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Só que como eu tenho 4 átomos, né? Eu tenho 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio, então uma molécula de amônia contém 4 átomos. Eu vou ter o quádruplo da quantidade, então, né? Eu tenho 4 vezes mais átomos do que moléculas. Se eu tinha 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia, agora eu terei 48 vezes 10 a 23 átomos. Tudo bem? Tá claro, pessoal? E por último, vamos analisar a quantidade em volume das espécies, né, dos meus reagentes e produtos. Eu tenho que 1 mol de qualquer gás, nas condições CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, temperatura 0 graus Celsius e pressão 1 atmosfera, o volume ocupado por 1 mol desse gás será 22,4. Então, vamos de novo na equação química. Eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, então ele vai ocupar 22,4 litros. Eu tenho 3 mols de hidrogênio, então ele vai ocupar o triplo desse volume. Se 1 mol é 22,4, 3 vezes, né, o triplo será 62,2. E de amônia eu tenho 2 mols, então ele vai ocupar, né, se 1 mol ocupa 22,4, 2 ocupa 44,8 litros. Tudo bem? Tranquilo, né? Então a gente viu todas as relações, né? Mol, quantidade de moléculas, quantidade de átomos, massa e agora volume. É nessa parte aqui, pessoal, que também muitos alunos têm dúvida. Por quê? Porque a gente pode relacionar duas grandezas diferentes, desde que a proporção estequiométrica da reação esteja sendo respeitada. O que eu quero dizer com isso? Eu posso relacionar duas grandezas, não é? Então, eu posso relacionar, por exemplo, quantidade em mol e massa. Vejam, aqui na primeira linha nós temos a equação química, né? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás de amônia. Então veja que a quantidade em mol está sendo respeitada. Ó, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. E aí eu escrevi relacionando as duas grandezas químicas, né? Ó, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 34 gramas de amônia. Porque eu sei que 1 mol de amônia pesa 17 e 2 mols de amônia pesa 34. Então, ao invés de eu escrever 2 mols de amônia, eu escrevi 34 gramas, porque 2 mols de amônia equivale a 34 gramas, ou equivale a 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia, ou equivale a 48 10 a 23 átomos, ou equivale a 44,8 litros. Eu posso relacionar isso com todas as grandezas. Tudo bem? Perceberam então aqui que eu relacionei duas grandezas, mol e massa? Mas está sendo tudo respeitado porque a proporção química, os coeficientes estequiométricos estão sendo respeitados. Tudo bem? Quais foram, então, as duas grandezas que eu relacionei agora? De novo, ó, a quantidade de mol está sendo respeitada. 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia. Só que agora eu estou relacionando massa com volume. Quanto que equivale 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio? 28 gramas. Quanto que equivale 1 mol de hidrogênio, em termos de massa? 2 gramas. Como eu tenho 3 mols, é o triplo, 6 gramas. E quanto que equivale 2 mols em termos de volume de amônia? 1 mol equivale a 22,4, então 2 mols, 44,8. Percebeu que as quantidades em mols foram respeitadas? A diferença é que eu estou usando, né? Eu transformei 1 mol do gás nitrogênio e do gás hidrogênio em massa, né? E transformei 1 mol da amônia em volume, mas está sendo tudo respeitado, tudo bem?
Então, vamos aplicar agora o cálculo estequiométrico em um exercício para ver como que a gente resolve, né? Ó, o ácido fosfórico utilizado em refrigerantes do tipo cola é possível causador da osteoporose. Pode ser formado a partir da equação não balanceada. Então, veja que ele está dando uma reação aqui para vocês que não está balanceada. Então, você vai ter que ali, a partir dos coeficientes estequiométricos, né, balancear. Lembra da regra do macho, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio, que vai ajudar vocês a balancear essa equação química. Aí ele diz, ó, partindo-se de 62 gramas do fosfato de cálcio, então ele está te dando um dado aqui de massa de um reagente, que é o fosfato de cálcio, e usando-se quantidade suficiente de ácido sulfúrico, que é o outro reagente. Qual será em gramas a massa aproximada do ácido fosfórico? Então vejam, ele está dando aqui um dado em massa de um reagente, que é o fosfato de cálcio, e ele quer saber a massa de um produto formado que é o ácido fosfórico. E ele deu como dado as massas molares do fosfato de cálcio, que é 310 gramas por mol, e deu também a massa molar do ácido fosfórico, que é 98 gramas por mol. Tudo bem? Vamos ver como que se resolve esse exercício? Então, como que a gente resolve o exercício? Primeiro, sempre deixar a equação balanceada. Você tem que saber quais são as proporções que reagem. Então, eu tenho que 1 mol de fosfato de cálcio reage com 3 mols de ácido sulfúrico, formando 2 mols de ácido fosfórico e 3 mols de sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio e o ácido sulfúrico para a gente não importam. Por quê? Porque o exercício só quer saber o quanto que eu vou formar de ácido fosfórico, né, H3PO4, e o quanto que eu vou consumir de fosfato de cálcio, Ca3PO42. Então vamos lá, como que a gente monta aqui, né, essa relação de proporcionalidade? Eu tenho que 1 mol de fosfato de cálcio reage com 2 mols, né, desculpa, forma 2 mols de ácido fosfórico. Então eu escrevo que 1 mol, né, do fosfato de cálcio forma 2 mols do ácido fosfórico. Quanto que pesa 1 mol do fosfato de cálcio? Foi dado ali a massa molar, que é 310. Então, é 1 vezes 310. Quanto que pesa 1 mol de ácido fosfórico? 98 gramas. Isso para 1 mol. Quantos mols nós temos? 2. Então, fica 2 vezes 98. Já poderia... Ah, professor, mas eu poderia ter colocado direto 98 vezes 2 é 196. Aqui eu poderia ter colocado 196, poderia ter feito isso direto, tudo bem? Aí ele deu um dado para vocês aqui no fosfato de cálcio, que era 62 gramas. Então, nós já temos a nossa regra de 3 montadas. Eu sei que 1 mol de fosfato de cálcio reage com 2 mols de ácido fosfórico. Em termos de massa, isso fica 310 reage com 196. E eu quero saber o quanto que 62 gramas de fosfato de cálcio formam de ácido fosfórico. Tudo bem? Aí agora a gente precisa aplicar aquela regra matemática que diz que entre grandezas proporcionais, a multiplicação em cruz dá origem a produtos iguais. A gente tem que multiplicar em cruz, né? Então foi o que eu fiz. Eu multipliquei 310 vezes x, e aí multipliquei, né, 62 vezes 2 vezes 98. Isso daqui vai dar 39,2. Então, a resposta desse exercício é 39,2 gramas de ácido fosfórico foram produzidos. Tudo bem? Tranquilo, né? Difícil? O que vocês acharam? Então, vamos ao segundo exemplo. Ó, o enunciado diz o seguinte: calcule o número de mols de ácido fosfórico necessários para reagir totalmente com 9 mol de hidróxido de cálcio. Percebam que ele quer tudo em mol, né? Aqui esse exercício é mais simples. Por quê? Porque ele só quer em mol, eu não tenho que envolver outras grandezas. E a equação química já está balanceada. Vejam, eu tenho 2 mols de ácido fosfórico reagindo com 3 mols de hidróxido de cálcio, formando, né, 1 mol de fosfato de cálcio mais 6 mols de água. Percebam que isso daqui é uma reação inorgânica do tipo neutralização ácido, né? Ácido fosfórico mais base, que é o hidróxido de cálcio, formando sal e água. Belezinha? Tranquilo? A gente também vai revisando sempre que possível outras matérias. Então, lembre-se que isso daqui é uma reação do tipo neutralização
ácido, mas base dá sal e água. Aplicando aqui, então, a regra de 3, eu tenho a proporção 3 mols de hidróxido de cálcio reagem com 2 mols de ácido fosfórico. Então, 3 mols reage com 2 mols. Então, 3 mols reage com 2 mols, 9 mols de hidróxido de cálcio vai consumir quanto, né, de ácido fosfórico? Vamos ver? Então, ficará, ó, 3 vezes x é igual a 9 vezes 2. Então, 3x é igual a 18. 18 dividido por 3, 6. Então, a gente formou 6 mols de ácido fosfórico. Tudo bem? Bem facinho essa daqui, né? E aí, pessoal, eu deixei o exercício mais difícil para o final. Por que que eu considero ele difícil? Vocês vão entender. Vamos ler primeiro o enunciado, ó. Quantos gramas de gás hidrogênio são liberados na reação completa de 2 mols de cálcio metálico com ácido clorídrico? E ele deu como dado a massa molar do gás hidrogênio, que é 2 gramas por mol. Vejam o seguinte, a equação química é dada? Não. Então, cabe você, né, propor essa equação química, você escrever a equação química. E qual que é essa equação química? Eu tenho cálcio metálico reagindo com ácido clorídrico. Tem que lembrar das reações inorgânicas, né, que tinham 4 tipos, só que é uma reação de deslocamento simples, né, em que um metal vai deslocar o hidrogênio do ácido clorídrico, formando o gás hidrogênio e o sal. Então, vejam, isso já é uma dificuldade. O aluno tem que saber qual que é a equação química e balancear essa equação química. Segundo passo que eu também acho difícil. Vejam que ele está pedindo massa, né, gramas, só que ele dá mol. Então, você tem que relacionar duas grandezas, massa e mol. Então, é por isso que eu considero isso aqui um exercício difícil. Tudo bem? Vamos ver como a gente resolve, então? Então, o primeiro passo é aqui escrever a equação química balanceada. Coloquei cálcio metálico reage aqui com ácido clorídrico, né? O cálcio vai deslocar o hidrogênio formando hidrogênio gasoso mais o sal. Isso aqui é uma reação de deslocamento simples. Os coeficientes estequiométricos é 1 do cálcio, 2 do ácido clorídrico, 1 do hidrogênio e 1 do cloreto de cálcio. E lembram-se que a reação pedia para eu relacionar quais substâncias? O cálcio e o gás hidrogênio. Então, vejam que eu tenho 1 mol de cálcio e tenho 1 mol de hidrogênio. Então, vai ficar 1 mol de cálcio forma 1 mol de gás hidrogênio. Então, de novo, 1 mol de cálcio forma... Agora, eu tenho que transformar esse mol de hidrogênio em massa, 2 gramas. Então, o dobro de mol de cálcio, né? Antes eu tinha 1 mol, agora eu tenho 2, x. Bom, se eu dobrei a quantidade de cálcio, eu vou dobrar a massa de hidrogênio, que vai ser 4. Mas vamos fazer a regra de 3 só para provar isso. Então, vendo agora a regra de 3 sendo aplicada, eu tenho 1 vezes x é igual a 2 vezes 2. Então, x é igual a 4 gramas de hidrogênio. Pessoal, essa foi nossa aula de cálculo estequiométrico. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam lá pelo Teams, me mandem mensagem, que eu vou ficar mais do que feliz em ajudar vocês, tudo bem? Bons estudos, boa semana e foco, gente, que vai dar tudo certo. Um abraço.